Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius, eu sou um dos professores do Projeto Apoiar aqui da UFPR e hoje a nossa aula de matemática vai ser sobre propriedades e operações com números reais. Primeiro a gente vai dar uma revisada no conceito de conjuntos numéricos. Nós conseguimos dividir os números em conjuntos. São eles os números naturais representados pela letra N, que envolve os números positivos a partir do número zero, ou seja, o número 1, 2, 3, 4, 5 para frente, incluindo o número zero, ou seja, 0, 1, 2, assim por diante. Temos também os números inteiros, que são representados pela letra Z, que incluem todos os números naturais que a gente viu antes, ou seja, zero e números positivos, assim como também incluem os números negativos, ou seja, menos 2, menos 1, menos 3, menos 4, assim por diante. Depois temos os números racionais, representados pela letra Q, que são compostos por todos os números que vimos até agora, ou seja, os números negativos, zero e positivos, incluindo números decimais, frações e dízimas periódicas. Dízimas periódicas são aqueles números decimais que continuam para sempre repetindo o mesmo número. Por exemplo, 0,333, assim por diante. Se a gente fizer uma fração específica, para chegar nesse 0,33, a gente percebe que esse 3 repete infinitamente. Temos então os números irracionais, representados pela letra I, que incluem raízes não inteiras e dízimas não periódicas. Ou seja, eles incluem números que não possuem raiz exata, por exemplo, o 2, por exemplo, a raiz de 2 e a raiz de 5, e dízimas não periódicas. Como a gente viu ali, as dízimas periódicas são números decimais que continuam com o mesmo número infinitamente. Então, as dízimas não periódicas são números que continuam infinitamente, mas que não são iguais. Por exemplo, 3, 2, 5, 1, 0, por exemplo, 0,32514 e assim por diante, infinitamente, mas eles não são iguais, ou seja, não são uma dízima periódica. Portanto, são números irracionais. Por fim, temos os números reais, que são todos os números citados anteriormente. Ou seja, os números reais, o conjunto dos números reais, inclui os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Ou seja, todos os números que nós conhecemos. Aqui é uma representação gráfica de como funcionam esses conjuntos. Aqui temos os números naturais, que estão dentro do conjunto de números inteiros, pois eles estão inclusos dentro do conjunto de inteiros também. Os números positivos fazem parte do conjunto de inteiros. E os inteiros fazem parte dos números racionais. Ou seja, todos os números positivos, negativos, número zero, todos eles fazem parte dos números racionais, incluindo números decimais, frações e dízimas periódicas. Aí, fora dos números racionais, temos os números irracionais, que estão dentro do conjunto de números reais, como vocês podem ver aqui no conjunto verde, porém eles não entram nos números racionais, eles ficam aqui fora, sozinhos, como números irracionais. Mas se todos os números estão dentro desses números reais, por que a gente precisa classificar eles? Porque também existem os números complexos, que abrangem todos esses números que a gente falou até agora, porém um outro tipo de número que é um pouco mais difícil de lidar, então a gente não vai conversar sobre eles aqui. Então, como falamos apenas dos números reais, vamos representar aqui de novo como que funciona esse conjunto. Temos aqui um círculo que representa os números
reais. Dentro desse círculo de números reais, a gente tem os números racionais. Dentro dos números racionais, nós temos os números inteiros. E dentro dos números inteiros, nós temos os números naturais. Mas está faltando um grupo aqui ainda, né? Exatamente. Os números irracionais, que vão ficar onde? Os números irracionais não fazem parte dos números racionais. Ou seja, eles não fazem parte desse conjunto todo aqui. Então, mas eles ainda são números reais. Então, eles vão ficar aqui fora, dentro do conjunto de números reais. Aqui tem uns exemplos de números reais para a gente determinar a qual conjunto eles pertencem. O número 0,5 é um número decimal. Ou seja, ele é um número racional. Já sabemos que ele é racional por causa disso. Mas como a gente pode representar o 0,5 de outra maneira? Como uma fração. A fração 1 sobre 2, ou a fração 1 meio, é a mesma coisa que escrever 0,5, pois 0,5 também é metade do número 1. E também sabemos que os números racionais incluem frações, assim como incluem números decimais. Ou seja, o número 0,5 é racional. A raiz de 9. A raiz quadrada de 9 é o número 3. E o número 3 é um número natural. E o número natural também está incluído nos números racionais, ou seja, o número 3 é racional e natural. O número de π. O número de π é uma dízima não periódica. É um número que se repete infinitamente, sempre com números diferentes. Ou seja, ele é um número irracional. E por último, temos aqui o 0,333, uma dízima periódica, ou seja, sabemos que se é uma dízima periódica, é um número racional. E como ele é racional, ele pode ser escrito por fração. Se ele pode ser escrito por fração, ele também é racional. Por que a gente precisa saber essas coisas? Por que a gente precisa saber o que é real, o que não é real? Já que, pelo jeito, todos esses números são os números que a gente já conhece. Para a gente saber que a gente pode aplicar certas propriedades a eles. Propriedades essas que não podem ser aplicadas aos números complexos. Lembram que são números difíceis de lidar, então a gente não fala sobre eles aqui? Enfim, essas propriedades dos números reais são coisas que vocês provavelmente já conhecem também. Vamos começar pela propriedade comutativa. A propriedade comutativa diz que na adição e na multiplicação, a ordem dos números não altera o resultado. Por exemplo, se eu for escrever 1 mais 2, que é igual a 3, é a mesma coisa que eu escrever 2 mais 1. O resultado continua sendo 3. Na multiplicação é a mesma coisa. Se eu escrever 2 vezes 3, o resultado é 6. E se eu escrever 3 vezes 2, o resultado também é 6. Ou seja, a ordem que você monta uma adição ou uma multiplicação não altera o resultado. Agora, a propriedade associativa. A propriedade associativa diz que na adição e na multiplicação de 3 números, não importa quais números serão somados primeiro. Não importa quais números serão somados ou multiplicados primeiro. A gente tem aqui 1 mais 2 mais 3. O resultado é 6. O que a gente faz? A gente pode somar 1 mais 2, que fica 3. 1 mais 2 é 3. E a gente soma esse 3 com mais 3. O resultado é 6. Mas se a gente somar primeiro o 3 mais o 2, que o resultado é 5, e depois adicionar 1 a esse 5, 5 mais 1 é igual a 6. Ou seja, não importa a ordem.
A mesma coisa acontece na multiplicação. Se eu fizer 2 vezes 3, eu tenho 6. 6 vezes 4 é a mesma coisa que 24. E eu posso escrever também 4 vezes 3, que é 12, e 12 vezes 2 dá 24. Ou seja, não importa a ordem que você arruma uma adição ou uma multiplicação, porque o resultado sempre vai ser o mesmo. A propriedade distributiva diz que o produto da soma é igual à soma dos produtos. Ou seja, quando a gente tem aqui essa conta, a gente tem o 3 que está multiplicando esse parênteses. Nesse parênteses a gente tem o número 2 e o número 3. O 2 está somando ao número 3. A gente pode fazer 2 mais 3, vai ficar 5. Ou seja, 2 mais 3 igual a 5. E aí, o 3 multiplica o que está dentro do parênteses. Fica 3 vezes 5, ou seja, o resultado é 15. Agora, a gente pode escrever isso da mesma forma se a gente multiplicar o 3 pelo 2 primeiro e depois multiplicar o 3 pelo 3. Por exemplo, eu multiplico o 3 pelo 2, vai ficar aqui 3 vezes 2. E eu multiplico o 3 pelo 3, vai ficar aqui 3 vezes 3. E agora é só resolver. 3 vezes 2 é igual a 6, mais 3 vezes 3, que é igual a 9. 6 mais 9 é igual a 15. Por último, a gente tem a propriedade dos números inversos. Todo número real tem um número inverso. A gente pode considerar um número x, um número qualquer, e o inverso desse número sempre vai ser a fração 1 sobre x. Então, se você quiser inverter qualquer número, é só você transformar numa fração, onde o 1 vai ficar em cima e esse número vai ficar embaixo. Por exemplo, a gente pode fazer o número inverso de 5. O inverso de 5, então, vai ser 1, a fração 1 sobre o número 5. Mas como que a gente pode comprovar que esse é o inverso do 5? Bom, a gente pode multiplicar esses dois números. E se o resultado for igual a 1, significa que realmente é o inverso daquele número. Vamos fazer aqui, então, 1 sobre 5 vezes o número 5. Para multiplicar as frações, a gente faz numerador por numerador, denominador por denominador. 1 vezes 5 é igual a 5. Aqui embaixo a gente não consegue ver, mas existe um 1 invisível. Então, o que a gente faz? 5 vezes 1 igual a 5. Então, fica a fração 5 por 5. O que acontece quando a gente divide um número por ele mesmo? O resultado é 1. Ou seja, 1/5 é, de fato, o número inverso de 5, pois o resultado da multiplicação dos dois deu o número 1. A gente pode também escrever o número 1/5, se a gente colocar na calculadora, a gente vê que 1/5 é a mesma coisa que 0,2. Então, você pode confirmar também dessa maneira. 0,2 vezes 5, se você coloca na calculadora, se você multiplica 5 vezes o número 0,2, você chega no resultado 1. Então, de qualquer forma, se você fizer no modo de fração ou no modo decimal, o resultado vai ser 1. Se for 1, significa que é o inverso do número que você estava trabalhando. Aqui no caso, número 5. E para que a gente usa essas propriedades? Bom, a gente usa elas para fazer operações matemáticas, operações essas que vocês já conhecem, com certeza. Por exemplo, adição e subtração, né? 5 mais 2 é igual a 7, 5 menos 2 é igual a 3.
Porém, nessas operações, temos que tomar cuidado com o jogo de sinal. Temos aqui 5 mais 2. Como que a gente faz isso? A gente tem menos 5, a gente ganha 2, ou seja, ficamos com menos 3. No caso do menos 2 mais o 5, então a gente ganha 2, ficamos com 0. Sobrou quanto do 5? Sobrou 3. Então, o resultado é 3. A gente tem menos 5, menos 2, ou seja, eu já tenho menos 5. Eu perdi 2, então eu fico com menos 7. Se eu tenho 5 e eu adiciono 2, eu fico com 7. Então a gente pode lembrar sempre que aquela regra básica dos sinais iguais, a gente repete o sinal no resultado. Por exemplo, aqui no 5 menos 2, a gente tem dois sinais negativos, então a gente vai repetir o sinal no resultado. Aqui, no 5 mais 2, a gente também tem um sinal de mais escondido. Então, mais 5 mais 2 é igual a 7, a gente pode repetir o sinal aqui no 7, mas como todo mundo sabe, a gente não precisa colocar o sinal na frente quando o número é positivo, né? Agora, no caso dos sinais diferentes, a gente usa o sinal do maior número no resultado. Por exemplo, aqui no menos 5 mais 2, o maior número é o número 5. O número 5 ele é negativo, ou seja, o resultado também vai ser negativo. No menos 2 mais 5, o maior número é o 5 também, porém o sinal do 5 é positivo, ou seja, o sinal do 3 vai ser positivo também. Na multiplicação, o jogo de sinal é bem simples. Temos aqui 5 vezes 2, que é igual a 10. Se os termos que estão sendo multiplicados forem diferentes, o resultado vai ser negativo. Ou seja, 5 vezes menos 2 é igual a 10. Menos 5 vezes 2 também é igual a menos 10. Então, se os dois números tiverem sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. E sempre que o número tiver sinal igual, por exemplo, menos 5 vezes menos 2, o resultado vai ser positivo. Em divisão é a mesma coisa. 6 dividido por 2 é igual a 3. Se os dois números tiverem sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. E se os dois números tiverem sinais iguais, como por exemplo 6 dividido por 2 mesmo, são dois números positivos, ele dá um positivo. E o menos 6 dividido por menos 2, são dois números negativos, e eles vão dar um número positivo no final. Então a regra é sinais iguais, resultado positivo, sinais diferentes, resultado negativo. A gente tem ainda a operação de potenciação. Como funciona a potenciação? A gente tem um número que é a base, por exemplo, aqui o número 2, e a gente tem o expoente, o número 3. Esse número do expoente, o número pequenininho em cima, significa que a base, o número de baixo, vai ser multiplicado 3 vezes para a gente obter o resultado. Aqui a gente sabe que o 2 elevado a 3 é igual a 8. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é igual a 2 multiplicado 3 vezes, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Então, fazendo aqui 2 vezes 2, a gente tem o 4. E o 4 vezes 2 é igual a 8. Novamente, aqui embaixo, 2 elevado a 2 é igual a 4. Por quê? Porque é igual ao 2 multiplicado 2 vezes. 2 vezes 2 igual a 4. E como que funciona o jogo de sinal na potenciação? Sempre que você tiver um expoente par, o resultado vai ser positivo. E se você tiver um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Por exemplo, menos 2 multiplicado duas vezes. Menos 2 elevado a 2. O resultado é 4. Por quê? Porque a gente vai multiplicar duas vezes o menos 2, e a gente viu que quando a multiplicação tem dois sinais iguais, o resultado sempre vai ser positivo. Ou seja, menos 2 vezes menos 2 é igual a 4. Agora, no menos 2 elevado a 3, a gente vai ter o menos 2 multiplicado por menos 2 por menos 2. Ou seja, menos 2 vezes menos 2 é igual a 4
igual a 4 positivo, porque sinais iguais fica resultado positivo. Agora, esse 4 positivo vai multiplicar com o outro menos 2 que sobrou. Então, 4 vezes menos 2, sinais diferentes, o resultado é negativo, ou seja, menos 8. Por fim, a gente tem a radiciação, que é a operação oposta à potenciação. Por exemplo, na raiz quadrada de 9, a gente quer descobrir qual número que elevado ao quadrado é igual a 9. Nesse caso, o número é 3. Por quê? Porque a gente sabe que o 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 3, e 3 vezes 3 é 9. Ou seja, a raiz quadrada de 9 é 3. No caso da raiz cúbica, a gente quer descobrir qual número que elevado a 3 dá esse número aqui. A gente sabe que a raiz quadrada de 27 é 3. Por quê? Porque 3 elevado a 3 dá 27. 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3 é igual a 27. Mas como que você descobre a raiz se você não sabe, né? Fazendo a fatoração. Você pode fatorar qualquer número e descobrir qual que é a raiz quadrada dele, ou a raiz cúbica. Vamos fatorar então o número 9 para descobrir, para ver como a gente chega no 3. A gente faz então essa reta aqui, coloca o 9 desse lado, e a gente tem que fazer divisões por números primos. Apenas por números primos, ou seja, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e por aí vai. Aqui a gente tem o número 9. Qual desses números aqui divide por 9? O 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. Coloco o 3 aqui desse lado. Qual desses números aqui divide por 3? O próprio 3. Ou seja, 3 dividido por 3 é igual a 1. Chegou no 1, acabou. E aí a gente descobre qual que é o número que se repete. Esse número que se repetiu é a raiz quadrada de 9. Porque a gente percebeu que se multiplicarmos esses dois aqui, se a gente multiplica esse 3 com esse 3, o resultado é o 9 que a gente queria saber. A gente pode fazer a mesma coisa com o número 27. 27 divide por quais desses números? Pelo número 3. 3. 27 dividido por 3 é igual a... Agora, 9 divide por quais desses números? Pelo 3 de novo. 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Acabou. A gente quer descobrir a raiz cúbica. Então, a gente tem que fazer uma multiplicação por 3. Ou seja, esses 3 números que se repetem, se a gente multiplicar os 3, dá 27. Ou seja, a raiz cúbica do 27 é 3. Essa foi uma aula mais de revisão de assuntos que provavelmente vocês já viram durante o ensino fundamental e o ensino médio, mas que são conceitos muito importantes para vestibulares e Enem, para que vocês consigam trabalhar mais facilmente com as equações. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo uma lista de exercícios para vocês treinarem o que eu mostrei aqui na aula. E se vocês tiverem dúvida sobre alguma coisa, se vocês precisarem de ajuda com alguns conceitos, vocês podem mandar a dúvida para esse e-mail que está aqui na tela. rhtorres@gmail.com, que a gente te responde. Também não esqueçam de curtir o vídeo e deixar o feedback nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.